Segundo livro do profeta Samuel. Glória a Jesus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Glória a Deus. A Ele seja o nosso louvor todo dia, a nossa gratidão para sempre. Glória a Deus. Capítulo de número 23, o versículo de número 11 e 12. Para você que tem dificuldade, depois do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, e o versículo de número 11 e 12. Glória a Deus, diz assim o texto: Em seguida, vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Samá ficou no meio da plantação, defendeu-a, matou os filisteus. Neste dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé e coragem. Essa é a minha oração nessa noite. Não somente em relação à minha vida, mas em relação à tua. Para que Deus, o Senhor, continue te sustentando, te dando graça e força, para que você não se desvie do propósito que Deus tem para a tua vida. A Bíblia Sagrada diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia Sagrada diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, e este Filho veio ao mundo para nos dar vida. Não isso que muitos têm, mas vida de verdade. Prazer de viver. E a minha pergunta é: o que te motiva? O que é que te encanta? O que é que te faz ser feliz na vida? Quais são os motivos pelos quais você busca o Senhor de verdade? A Bíblia diz, eu repito, que a alegria de Deus é a nossa força. O Senhor tem prazer em nós. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres felizes. Porém, existe alguém que quer te ver triste. Existe alguém que quer roubar o que você tem, tirar o que você tem, roubar a tua alegria, matar os teus sonhos, tirar a paz que existe dentro do teu coração. Existe alguém que quer te ver de cabeça baixa. Existe alguém que não gosta de te ver sorrindo. Existe alguém que quer ver a tua família dividida. Existe alguém que quer ver você, ora assim e assim, mais para baixo do que para cima. Existe alguém que está conspirando o tempo todo para destruir o plano, o propósito que Deus tem para a tua vida. Mas vale lembrar que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Esse é o texto que nós lemos hoje à noite. O texto que fala a respeito de algumas pessoas que uniram força, que se reuniram para poder vencer na vida. A Bíblia conta que Davi teve um encontro com algumas pessoas no dia a dia, foram se reunindo junto com Davi, alguns homens que para a sociedade não valia nada, alguns homens que para a sociedade valia menos do que nada, era para eles o lixo da sociedade, aqueles que viviam à margem da sociedade, não tinha valor. O tempo foi passando e Davi conseguiu tantas pessoas pertinho dele, homens que se tornaram guerreiros. A Bíblia diz que aos poucos eram tantos homens que iam se achegando, que se tornaram como um exército forte. Ali estavam eles, reunidos em um ambiente, num lugar com um propósito, rejeitados pela sociedade, não aceito por aqueles que achavam, se conheciam, se entendiam como donos da verdade. Ali estavam eles,
reunidos por causa de um propósito. E naquela reunião, naquela unidade que eles haviam se colocado, Deus deu a eles força, Deus deu a eles coragem. E como se não bastasse, existia um homem que tinha fé o suficiente para contagiar o coração daqueles homens. Por causa de um homem, os outros também ouviram falar do Deus Todo-Poderoso. Então Davi agora não está só, ele tem um grupo de pessoas junto com ele, e esses homens agora estão aprendendo a serem corajosos, homens que estão aprendendo a ter fé em Deus, a confiar na palavra de Deus. Eu tenho certeza, aqui comigo, que vez por outra Davi senta ao redor da fogueira e conta para eles o que Deus já operou através da vida dele. Tenho certeza que vez por outra Davi senta eles, talvez dentro de uma caverna, eu não sei, e conta para eles o que é que aconteceu na vida dele lá no passado, os livramentos que Deus havia dado, e aquilo foi enchendo o coração daqueles homens de coragem e de fé. Esses homens que estavam aqui aprenderam a viver perto uns dos outros. Eles eram a escória da sociedade, não tinham valor para ninguém. Mas uma coisa que eu acho interessante, que aquilo que o mundo não dá valor, que é aquilo que o mundo não considera nada, eu vejo que Deus, ele é especialista em pegar aquilo que o mundo considera como lixo e transformar num luxo. Deus pode transformar sonhos, Deus pode restaurar a alegria do coração, Deus pode trazer de volta aquilo que um dia foi roubado. E aqui estão esses homens reunidos, e eles precisam de defender o que Deus colocou nas mãos deles. Eles não são covardes, eles estão reunidos aqui para um propósito. Eles eram leais a Davi, e eles receberam o resultado, a resposta dessa lealdade. Davi é um homem que cuida daqueles que estão ao seu redor. Era comum os filisteus virem de longe e roubar o que os outros tinham, só por prazer. Os filisteus não precisavam daquilo, mas para eles era uma alegria tirar o que o outro tinha, só para ver o outro chorar, só para ver o outro triste. Eles não precisavam, mas eles vinham de tempo em tempo e roubavam aquilo que os outros plantavam, aquilo que os outros construíam. A herança que um dia foi entregue nas mãos do povo de Deus, os filisteus tinham alegria de tomar, de pegar para si, porque tomando eles roubam também o propósito, rouba a alegria, muda o foco daqueles que ali estão. Era comum eles tomarem dos outros, roubarem, porque isso fazia parte da história deles. E no meio desse povo, tinha um homem que se destacou, chamado Samá. A Bíblia conta que quando vieram os filisteus, roubar dos israelitas aquilo que eles possuíam, todos os israelitas fugiram. Mas houve um, chamado Samá, que se colocou no meio do campo de lentilhas. E ele disse: filisteu aqui não tem lugar. Essa terra é minha. Este lugar é meu. Se eu não me engano, eu já falei algo dessa natureza alguns dias atrás. Essa terra é minha. Foi o Senhor que me deu. Então Samá se coloca no meio da terra, do plantio de lentilhas. Os outros guerreiros fugiram. Diz a Bíblia que eles eram valentes, mas aqui eles fugiram. Samá não. Samá permaneceu no mesmo lugar, cuidando daquilo que estava na responsabilidade dele. Quando Samá nasceu, quando essa pessoa nasceu, o pai dele deu um nome para ele de Samá. E esse nome não era nada agradável. Esse nome trazia à memória algo esquecido,
Esse nome significava desolação. Então Samá já nasceu com uma etiqueta na testa. Samá já nasceu com uma estampa na testa dele. E quem olhava para Samá sabia, o nome desse é desolação. Provavelmente esse daí não vai dar em nada. O que estão falando de Samá provavelmente vai produzir algo de ruim na vida dele. Mas ele não aceitou. Mas ele não se entregou. Mas ele não baixou a guarda. Ele resolveu continuar com um sonho e alimentando um propósito no coração dele. Deixa eu dizer algo nessa noite. Algumas coisas eu gostaria de tirar desse texto e de toda a história de Davi e desse moço chamado Samá. Primeira coisa que eu gostaria de relatar e de tirar desse texto para a minha vida e para a tua vida é que Samá, ele não fugiu. Ele não deixou que o seu nome e aquilo que falavam dele derrubasse, destruísse a coragem e a fé dele. Samá não permitiu que o rótulo que colocaram nele de desolação fizesse dele essa pessoa. Ele não permitiu que aquilo que um dia pregaram na porta da casa dele, como desolação, escrevesse a história dele. Ele não fugiu daquilo que estava diante dos olhos dele. Ele correu risco, inclusive de morte. Mas ele disse, eu vou proteger, eu vou defender aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para o teu coração nessa noite, simples assim. Se Deus confiou algo em suas mãos, não fuja. Se Deus confiou algo sobre você, não abra mão, não vira as costas, não dê de mão, porque Deus vai te honrar e vai abençoar a tua vida. Ele não deixou que o nome dele, ele não deixou que aquilo que se falava dele, jogasse ele dentro de um buraco. Eu vou repetir o que eu falei aqui logo no começo do culto. Deus quer que você seja feliz. A Bíblia diz que Deus, Ele veio, enviou o seu Filho, e Ele veio a este mundo para nos dar vida com abundância, vida. O povo fugiu, mas Samá não fugiu. Alguma coisa aconteceu no passado, para que o pai desse garoto colocasse o nome nele de Samá, desolação. Mesmo tendo um nome que trazia à mente uma tristeza, uma angústia, mesmo tendo um nome que rotulava ele como alguém que não tinha valor, como alguém que não ia dar certo, ele se levantou e ele escreveu a história dele. Ele não permitiu que os outros falassem dele aquilo que de fato ele não era por dentro. A Bíblia diz que ninguém pode frustrar os planos de Deus em relação à minha vida. É por isso que eu preciso confiar no poder de Deus. É por isso que eu preciso confiar que a palavra de Deus é poderosa para mudar a história, a vida de quem crer. Eu estou aqui para dizer para você que Deus é poderoso para mudar a tua história de vida. Eu estou aqui para dizer para você que essa bagunça que existe dentro da tua casa, ela não vai continuar do jeito que está, porque Deus pode mudar a história da tua vida. Eu estou aqui para dizer para você que aquilo que perdeu o controle das tuas mãos, não se perdeu do controle das mãos de Deus. Aquilo que é impossível para você, para Deus não é impossível. Eu não sei se Samá pensou como eu, mas ele se levantou e sozinho defendeu o que Deus confiou nas mãos dele. Deixa eu te perguntar uma coisa, você precisa de alguém para você permanecer na fé? Você precisa de alguém para você continuar no caminho? Ou você é uma pessoa resolvida em Deus? Você se decidiu andar com Deus, independente se o outro vai andar contigo junto com você ou não. Eu vou repetir isso aqui.
Deus quer te ver em unidade, em união dentro da tua casa. Mas se você perdeu a união, se você perdeu o controle da união, da unidade dentro da tua casa, eu estou aqui para dizer para você: Deus é poderoso para trazer unidade dentro da tua casa. Eu vou dizer algo que Deus coloca no meu coração: este mal que está tentando destruir com a tua vida e arrancar você do caminho, não vai ter força se você se levantar e se colocar no meio e defender o que Deus te colocou e te confiou. Deus é poderoso para mudar essa história. Você não pode simplesmente baixar a cabeça e acreditar que a vida é assim mesmo e que do jeito que está vai continuar, porque até agora não aconteceu nada. Pelo contrário, se levante dentro da tua casa, se levante como coluna. A Bíblia diz que Deus te plantou como carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Se levante dentro da tua casa, se levante como coluna dentro da tua casa. Não fuja, não deixe que o teu passado destrua com o teu presente, e muito menos com o teu futuro. O teu passado passou, e já foi. Vira a página, aliás, rasga a página, pega esse livro inteiro e começa uma nova história na tua vida, diz o meu Deus aqui neste lugar. O povo fugiu, Samar ficou sozinho, mas ele conhecia Deus. A Bíblia diz que ele valia por 100, um que valia por 100, algumas versões diz que valia por 1000, eu não sei quanto eu valho, pelo menos um eu preciso valer. Não vire as costas para aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Segunda coisa que eu gostaria de dizer é que não jogue fora as oportunidades que Deus está te dando. Samar tinha uma chance, uma oportunidade. Todos foram embora, ele ficou só. E ele disse: essa é a minha oportunidade. Essa é a minha chance de fazer com que Deus vença uma batalha através de mim. Porque o texto diz: naquele dia o Senhor venceu uma batalha. Deus quer vencer batalhas através de você. Deus quer vencer batalhas através da tua vida. E deixa eu dizer algo aqui para você: as oportunidades não são dadas para aqueles que fogem. Deus não dá oportunidades para covardes. Homens que creem em Deus de coragem e que têm fé, ele fica. Ele permanece, ele fica no caminho. Ele diz: aqui o Senhor me plantou, foi no Evangelho que eu fui configurado, e através do Evangelho eu vou vencer mais essa batalha e essa guerra. Enquanto todos fugiram, Samar resolveu ser a desolação dos filisteus. Deus quer te usar como desolação para o teu adversário. Deus quer usar a tua vida para ser desolação contra os planos do teu adversário. Eu vou dizer algo para alguém aqui nessa noite: Deus vai colocar as coisas no lugar na tua vida. Persevere em nome de Jesus. Deus quer usar essa adversidade que você está enfrentando como construção do teu caráter. Deus quer usar essa adversidade que você está vivenciando para construir, para trabalhar o teu interior. Deus quer usar essa dificuldade, não para você se afastar, é óbvio, mas para poder construir uma nova pessoa dentro de você, para fazer com que o seu amanhã seja melhor do que o seu hoje. Deus quer mudar a história da igreja através de pelo menos uma pessoa. Você sabia que Deus não precisa de muitos, não, irmão? Se tiver pelo menos um, Deus faz uma obra maravilhosa. Mas aí se tiver 2 ou 3, 5, 10, 15, que sejam como esse um, Deus pode fazer algo extraordinário.
coisa que eu gostaria de dizer é que nem sempre o fato de você estar só significa derrota e fraqueza, porque nem sempre você vai ter gente do teu lado, nem sempre você vai ter alguém batendo nas suas costas, nem sempre você vai receber um telefonema. Não fica esperando não, se levanta, age você, toma uma postura, uma posição, porque o fato de você estar sozinho, humanamente falando, sozinho você não está. Sozinha você não está. Deus te trouxe aqui para te dizer, minha querida, você não está sozinha nessa sua caminhada. Deus está lutando por você as tuas batalhas. E Deus só deu vitória para Samar porque ele ficou, porque ele se posicionou. Entenda isso, por favor. Samar era um homem de fé, era um homem de coragem, uma pessoa que sabia que tinha uma responsabilidade. O texto diz assim, então, capítulo de número 23, em seguida, vinha Samar, filho de Agé, Ararita, os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém, Samar ficou. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é daqueles que fogem ou daqueles que ficam? Você é daqueles daqueles perseverante ou daqueles que na primeira já desaparece? Você é daqueles que foi levantado por Deus de verdade, porque quem foi levantado por Deus de verdade não entrega. Tem algo que Deus quer fazer na tua vida? Tem algo que Deus quer fazer na tua casa? Tem algo que Deus quer fazer na tua família? Que depende se você vai fugir ou se você vai ficar. Se você vai permanecer firme na sua aliança. Talvez essa aliança tenha a ver com aquela empresa. Talvez seja uma aliança conjugal. Talvez seja uma aliança com Deus. Essa aliança que você fez, você foge ou você fica? Você permanece confiando que Deus vai colocar as coisas no lugar, no tempo certo e na hora certa, ou você foge? A Bíblia diz que esse homem valia por 1000. Já pensou? Um homem que vale por 1000? Eu quero ser esse homem. Senhor, pelo menos por 100. Senhor, eu quero ser um que pelo menos valha, pelo menos por 100, pelo menos por 10, vai. É possível isso, pastor? Se o Espírito de Deus tomar a minha vida, transformar a minha consciência, mesmo que eu esteja só, eu sei que através da minha vida, Deus pode fazer sinais e maravilhas, dentro da minha casa, dentro do meu lar, lá dentro daquela empresa. Ele era como um leão, que defendia o que Deus colocou nas mãos dele. Nunca desista do teu filho, que está nas drogas. Nunca desista do teu filho, que está na prostituição, que abandonou o caminho de Deus. Continue orando por ele todos os dias, continue clamando por ela todos os dias, continue intercedendo todos os dias, porque vai chegar uma hora que você vai receber um telefonema, você vai receber uma boa notícia, mas você precisa ficar. Tem gente que diz: Deus não me responde, pastor. Pastor, eu estou orando já faz mais de 1 ano, eu estou orando já faz mais de 12. Deixa eu te dizer algo, mesmo que você se sinta só, você sabia que foi sozinho que Deus se revelou a Moisés? Foi sozinho que Deus se revelou a Abraão?
Foi sozinho que Deus visitou Elias lá dentro de uma caverna, era ali que ele estava sozinho. Foi sozinho que Deus ouviu o choro de uma criança chamada Ismael. Foi sozinho no deserto que Jesus enfrentou Satanás. Sozinho que João Batista estava pregando, e o vento levava a voz daquele homem, quando ele dizia: arrependam-se. O Espírito de Deus encheu o coração daqueles homens, e eles tinham um motivo para viver. Eles tinham alegria em seus corações, razão para poder viver. O que te move? O que é que te inspira? Quais são os motivos pelos quais você busca a Deus, você vem na casa de Deus? A alegria do diabo é afastar um crente da presença de Jesus. A alegria do nosso adversário é ver você de cabeça baixa, o tempo todo coçando a cabeça, preocupado e brigando dentro de casa, e discutindo com a esposa, gritando com a família, o tempo todo uma bagunça. Mas a alegria do Senhor é a tua força. O Senhor está dizendo aqui neste lugar o seguinte: eu quero te fazer uma pessoa resiliente. Eu quero te fazer uma pessoa resiliente. O que é uma pessoa resiliente, pastor? É aquela pessoa que ela é dobrada, ela é envergada até o último, e quando passa o vento, a tempestade, a luta, ela volta para o lugar. Ela é pressionada, mas ela não desiste. Ela é caluniada, mas ela não abre mão. Ela é perseguida, mas ela não está desamparada, ela sabe disso. Ela sabe que ela tem a ajuda do Espírito Santo na vida dela. Naquilo que para os olhos do mundo não possuía valor nenhum, ali estava um homem que para Deus tinha um grande valor. Aquele que poderia fugir e dizer: Deus conhece meu coração, Ele sabe da minha estrutura, Ele sabe que jamais eu aguentaria essa batalha, porque é um exército contra um. Ele disse: daqui ninguém me tira, eu vou lutar pelo que Deus me deu, eu vou honrar o Deus que confiou nas minhas mãos este campo de lentilha. Você sabia que o diabo quer tomar tudo que você tem? Você sabia que o teu adversário quer arrancar tudo que você tem, tudo, absolutamente tudo? Mas tem um Deus que protege a tua casa, que protege a tua família, que guarda o teu lar, que sustenta o teu coração. É por causa disso que você continua de pé. É por causa disso que às vezes você tem aquela tontura, aquele mal-estar, mas daqui a pouco você está bem. Deus está cuidando de você, Deus está sustentando a tua saúde, o teu lar, a tua casa, a tua família. Cada mês que passa é sempre na trave, é sempre no limite, mas ainda assim, se você olhar para trás, 5, 10 anos, você está sobrevivendo, você está indo, você está caminhando, Deus está te sustentando, Deus está guardando o teu lar, Deus está protegendo a tua família, Deus tem sido o Senhor da tua casa. E eu estou aqui para dizer para você: não mude, não abra mão do que Deus confiou nas tuas mãos. Levante a tua cabeça, porque tem alguém que está zelando pela tua casa. Você precisa se expor, se colocar no meio do campo, onde você corre riscos. Se colocar no meio significa: eu assumi uma responsabilidade e eu não abro mão. Existem outros que fogem, que ficam pelos cantos, que abandonam, mas tem aquele que Deus pode confiar. E há aqueles a quem Deus pode confiar, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Pastor, eu ainda não estou entendendo. Deus quer te fazer um homem de coragem e de fé. Deus quer te levantar jovem, como um jovem de coragem e de fé. Alguém que inspira outros a fazer o que você está fazendo. Deus quer encharcar o teu coração e a tua alma. Eu me lembro de uma mulher que tinha um bebezinho dos seus 1 ano e meio, e ele estava brincando. De repente, o portão estava aberto, entrou um pitbull. Isso passou na televisão.
Aquela mulher olhou para o pitbull e disse: o meu filho não. Ela grudou o pitbull na boca dele. E ele não encostou um dedo no filho dela. Ela foi cheia de coragem. Ela defendeu o campo de lentilhas dela. Ela defendeu aquilo que Deus confiou nas mãos dela. Deus te levantou para defender o teu campo de lentilhas, para proteger o que Deus confiou nas tuas mãos. Ele não defendeu algo apenas material. Ele defendeu algo que tinha valor em outro lugar, em outro ambiente. Eu vou dizer de novo isso aqui, porque eu preciso repetir isso aqui. Deus vai colocar as coisas no lugar. Eu vou repetir isso de novo, de outra forma. Deus vai colocar todas as coisas de volta no lugar. Deus não te trouxe aqui por um acaso. Deus está dizendo: eu vou reescrever a sua história. Eu vou reescrever a sua história. E quem está olhando para você e te julgando, amanhã nem vai se lembrar do teu nome, porque eu vou apagar da memória, e você vai viver uma nova vida para a glória de Deus. Deus vai passar a borracha, vai fazer esquecer o teu nome, porque o teu nome não sai da boca dela. O teu nome não sai da boca dele. E Deus está dizendo: eu vou apagar da memória, e você vai voltar a sorrir novamente, diz o Senhor. Aleluia. Tem um louvor que a gente canta: os reinos se abalam, os povos se encurvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que Tu és o Deus, Tu és o Rei, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E deixa eu dizer mais: Deus tem uma nova definição para te dar. Colocaram rótulos em você, jovem. Colocaram etiquetas em você, mas Deus tem outra definição para a tua vida. Você não precisa viver de cabeça baixa, você não precisa viver do seu passado, daquilo que plantaram na tua alma, palavras que te feriram, mensagens que te magoaram, que te travaram. Deus está aqui dizendo nessa noite: eu tenho o poder de transformar isso, essa maldição, em bênçãos na sua vida. Mas a pergunta é: você é daqueles que fogem? Você é daquele que corre para a balada para poder dar uma desafogada, para poder esquecer um pouquinho dos problemas? Ou você é daqueles que permanece firme, protegendo o campo de lentilhas que Deus te confiou? Deus tem uma nova definição para a tua vida. Deus quer que você se reposicione perante esse desastre, perante essa situação que você está vivenciando. Quando você se posiciona, quando você crê no poder de Deus, quando você começa a falar da palavra, a palavra se internaliza em você e começa então uma nova redefinição. Eu quero dizer para jovens aqui neste lugar: presta atenção, a tua vida ainda está sendo escrita. Novidade, pastor, calma lá. A tua história ainda está sendo escrita em Deus. Então permaneça no caminho de Jesus, porque Ele vai fazer de você um instrumento poderoso para restaurar vidas. O mundo está fazendo propostas para você, Samar, mas você precisa permanecer no teu campo de lentilhas. Você tem sonhos, você tem projetos que você colocou nas mãos de Deus, e Deus está ouvindo tudo. Deus está escrevendo tudo. É por isso que Deus tem te dado livramentos. Tem gente aqui que já poderia estar todo enrolado na vida. Tem gente aqui que já poderia estar
todo enrolado na vida, com o futuro já todo comprometido, mas Deus está dizendo: eu tenho te dado grandes livramentos, eu quero escrever uma história bonita na tua vida, e eu quero fazer de você um instrumento nas minhas mãos, diz o Senhor. Você precisa de bater no peito e dizer: esse campo de lentilha é meu, aqui ninguém toca, aqui de mim ninguém vai tirar o que Deus me deu. Eu quero que você saia daqui dizendo para o seu adversário: pode vir do jeito que quiser vir, maior é o meu Deus sobre a minha vida, e eu não vou sair do lugar que Deus me plantou. Deus manda eu dizer para você, minha irmã: permaneça firme no caminho que Deus te plantou. Permaneça firme no propósito que Deus te colocou. Colocaram etiquetas em você, mas Deus é poderoso para mudar a sua história. E deixa eu te dar um conselho. Deixa eu dar um conselho para alguém aqui nessa noite. Não chame de doença aquilo que Deus chama de pecado. Permaneça no caminho de Deus. Entrega todo o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque Ele vai mudar a história da tua vida. Permaneça no caminho de Deus, não abra mão, não joga fora. Fique quietinho, esperando Deus fazer o que precisa ser feito. Não tome decisões precipitadas. Eu quero terminar dizendo que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Você fez planos, você planejou o teu 2025 do teu jeito, mas Deus está dizendo: eu quero fazer diferente na tua vida, eu quero fazer diferente na tua vida. Eu quero que esse 2025 seja um ano marcado na tua história de vida para sempre, que você nunca mais vai esquecer. Portanto, entregue nas minhas mãos tudo aquilo que você tem sonhado, tudo aquilo que você tem planejado, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja. Entregue nas minhas mãos, porque eu vou colocar todas as coisas no devido lugar, diz o Senhor. Nessa peleja, nessa batalha, não tereis que pelejar, apenas creia, lute o que Deus colocou nas tuas mãos para lutar, mas entregue tudo nas mãos de Deus, porque através de você, a vitória será do Senhor sobre a tua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa noite, e a minha oração é que Deus te dê força. A minha oração é que você levante a tua cabeça nesta noite. Eu sei que tem gente que entrou aqui nesse lugar dizendo: meu Deus, mais um dia eu estou indo para a tua casa. Meu Deus, mais uma noite eu estou indo ali ouvir a tua palavra. Fale comigo, Senhor. Ministra sobre a minha vida nessa noite. Eu quero declarar sobre a tua vida neste lugar. Receba a saúde de Deus, receba a coragem de Deus. O Senhor te trouxe aqui para acrescentar a tua fé, para mudar a tua história de vida, para transformar o teu amanhã. O teu amanhã pertence a Deus. O teu amanhã pertence a Deus. Fique com essa palavra e dê uma salva de palmas para Jesus. Glorifique o nome dEle.